Saravá a todos, estamos novamente aqui no interior do Templo Luz do Caminho para mais um vídeo. Quem ainda não se inscreveu no nosso canal, por gentileza faça, divulgue se gostou dos vídeos para que a gente possa multiplicar e compartilhar conhecimentos sobre um ângulo da Umbanda. Hoje nós vamos falar sobre vários assuntos referentes a perguntas que nos chegaram. Dos mais variados matizes, sobre os assuntos já tratados aqui. Nós vamos procurar esclarecer e, se por acaso houver dúvidas, nos pergunte novamente, estaremos aqui sempre com o maior prazer para responder. Pode começar então a formular a primeira pergunta. Certo. A primeira pergunta fala sobre a influência do sincretismo nos orixás. Você comentou que essa visão ela reflete a maturidade da coletividade umbandista da atualidade. Para você, o que ainda não foi esclarecido sobre a Umbanda? Bem, essa é uma pergunta que é de muita profundidade também, o que não foi esclarecido ainda sobre a Umbanda. A Umbanda nós estamos desvelando ela ainda. Mas em relação aos orixás, como foi tratado o tema de orixá como arquétipo, orixá na visão horizontal e vertical, nós vamos ver também ainda que esse orixá trouxe determinados, por estar sincretizado com, por exemplo, o panteão católico, ele em determinado momento ele influenciou até no modus operandi do terreiro, inclusive na manifestação das entidades, que muitas vezes trazem esses arquétipos de um São Jerônimo, de um São Sebastião, enfim, de São Jorge, modificando e muitas vezes até tolhendo o médium na manifestação genuína da sua entidade. Porque a entidade sabe que ela não é e não pertence à vibração da linha de São Jorge, ela é da linha de Ogum. Como ela também sabe, se percebe que ela é da vibração, por exemplo, de Oxóssi e não de São Sebastião. E assim por diante. Então nós vamos ver que isso dificulta a mensagem que a entidade tem para dar, e até o modus operandi dela. E isso eu vejo como nesse exato momento que nós estamos praticamente no século XXI, do terceiro milênio, na segunda década já está mais na hora de nós fizermos a separação desse joio e do trigo. Como fazer isso? Eu sei que muitas vezes isso poderá acarretar em insegurança nos próprios médios, naquilo que vão dizer as suas mensagens, mas confie na sua entidade, porque ela sabe que ela não é São Jerônimo, que ela não é São João, que ela não... enfim, todos esses santos católicos. E deixa ela falar, ela tem muito a dizer, e fundamentar. E daí nós vamos descobrir que a Umbanda tem fundamento, e muito fundamento. Você acredita que a Umbanda está passando por um momento de identificação da sua real identidade? Eu creio que sim. Essa pergunta também é muito importante nesse real sentido, porque hoje em dia, olhando inclusive nas redes sociais, que aí tem N vídeos sobre giras de Umbanda, sobre terreiros de Umbanda, enfim, nós vamos ver que todos os terreiros de Umbanda eles se apresentam com determinadas influências, o que é natural. O que, a meu ver, agora não passa a ser mais natural é nós incentivarmos justamente esse sincretismo de outras influências. Porque eu vejo que em determinado momento, ao fazermos isso e reforçarmos isso, nós estamos, por assim dizer, nos esquecendo do que é a própria Umbanda. Não deixando a Umbanda falar sobre o que a Umbanda é.
Eu vou dar um exemplo para vocês. Muitas vezes nos rituais de Umbanda, e aqui não é uma crítica, é só uma constatação do fato, uma abertura muitas vezes de uma gira em determinados terreiros, além de as aberturas serem longas, elas estão eivadas de orações de Virgem Maria, Pai Nosso, Cáritas, enfim, há um enorme corolário, né, de manifestações de fé dentro do terreiro de Umbanda. Ah, mas isso é ruim? Olha, em determinado momento serviu com o sincretismo para embasar a nossa religião, mas a nossa religião não precisa dessa validade, dessas orações e desse outro sincretismo. E por que eu falo isso que é importante? Porque nós estamos usando um tempo de terreiro, de uma gira, falando de outras tradições dentro da nossa tradição. E daí encurtamos o tempo de falar sobre a nossa tradição. Eu faço aqui um desafio para todos os sacerdotes, sacerdotisas, diretores espirituais de todos os terreiros. Vão, por exemplo, numa sessão espírita e vejam no começo ao fim da sessão espírita quanto aquele diretor espiritual, na sua palestra, na sua abertura, vai falar sobre Umbanda, vai falar sobre um caboclo, um preto velho, a uma criança. Quanto tempo ele vai falar? De Oxóssi ou de um orixá? Querem saber? Zero. Vão numa missa católica, que o honorável sacerdote, padre, está ministrando a sua missa. Quanto tempo ele vai falar sobre a Umbanda? Por exemplo, um exemplo hipotético, um preto velho ou um caboclo disse tal frase que é de uma sabedoria enorme, eu gostaria que os meus fiéis ouvissem também isso, como referência para um tema que ele está abordando. Alguém já viu isso? Quanto tempo é usado numa missa para falarmos da Umbanda, ou de uma manifestação, ou de um conceito sábio de uma entidade da Umbanda realizado na missa católica? Nenhum. Zero. Se vocês forem nas religiões evangélicas, muito menos. Às vezes há manifestações sobre isso, mas de quê? De ataque, né? Que nós somos aí então uma religião do capeta, do diabo, do Satanás. Então está mais do que na hora de nós darmos voz à Umbanda e às entidades nossas da Umbanda. Mas tem algum mal fazer alguma oração ou tal? Não, não tem. Só que quanto tempo nós estamos fazendo isso e ao fazermos estamos nos referindo a uma outra tradição? O meu receio é que nós pouco a pouco estamos descaracterizando no intuito, na desculpa do sincretismo, da diversidade, né, do vale tudo, daí na Umbanda nós estamos cada vez mais sufocando o que é a Umbanda e deixando de praticar o que é a Umbanda. A Umbanda, isso daí só é praticada pelas nossas entidades, valorosas entidades, mas nós, médiuns, e isso forma um conceito. E nós vamos ver que muitas vezes isso tem um efeito muito grande também na manifestação da entidade que é tolhida. Você comentou sobre o uso de imagens de santos católicos nos congás. Como pode ser formado um congá de Umbanda sem a utilização desse tipo de imagem? Pergunta pertinente. Também esse é um outro conceito que já está mais do que na hora de nós percebermos que as imagens não fazem nenhum efeito nos nossos fiéis. Talvez elas permaneçam nos nossos congás como uma segurança nossa, mediúnica, né? Enfim, dos filhos não se sentirem desalojados
Mas eu creio que aquele terreiro que tiver coragem de tirar as imagens, ele poderá, por exemplo, substituir as imagens pelos pontos riscados até das suas próprias entidades. Se a entidade é de algum, coloca lá o ponto riscado do mentor do terreiro. Se esse mentor do terreiro, se esse terreiro tem também como entidades padrinhas, né, de Oxóssi, de Xangô, coloque o ponto riscado e substitua das imagens. Nós vamos ver que daí nós vamos fazer o caminho da forma para a essência, porque o ponto riscado, por mais simples que ele seja, ele é de uma profundidade e uma essência enorme. Então, façam isso. Se não queiram tirar totalmente as imagens, como eu já me referi em outro vídeo, coloque, faça uma prateleira de homenagem a esses santos católicos e coloquem de uma prateleira na parede que dá a entrada ao terreiro. Ou seja, tirem do congá e levem para lá, e como uma referência de uma fase e onde foi importante para todos os terreiros, estão lá as imagens. Então, mas façam isso, tenham coragem, que vocês vão ver que não vai afetar em nada. Vocês não vão se sentir inseguros e muito menos a assistência também, porque a assistência, quando vem, ela está focada na sua consulta e na consulta daquela entidade. Eu quero consultar com tal preto velho, eu quero consultar com tal caboclo. O Templo Luz do Caminho usa os sinais da lei de Pemba no congá. Pode explicar o motivo, por favor? Bom, justamente o motivo é esse caminho da forma para a essência, né? Claro que nós fizemos, né, um transcurso nisso, mas muitos também até nos confundem com os pontos riscados, os ideogramas dos orixás, que nós estamos atrelados a outras ordens esotéricas de Umbanda, né? Por exemplo, lá do Mate Silva. Enfim, não estamos atrelados, não somos filiados a nenhuma dessas ordens, né? Nós temos a nossa raiz, que é de Arambaré, de Araré, melhor dizendo, e essa raiz é que nos trouxe esses conceitos. Lembrando a todos também que a lei de Pemba é a grafia dos orixás, ela não pertence a nenhuma, não é de exclusividade de nenhuma raiz. Mas aqui eu também quero deixar meu preito de reconhecimento a Mate Silva, que foi um médium que desvelou isso de uma forma educativa e prática para muitos e muitos umbandistas. Mas isso não quer dizer que as próprias entidades que não eram da corrente de Mate Silva, do terreiro filiado a Mate Silva, elas riscavam esses pontos sem serem, ou seja, a entidade não precisa estar afiliada exclusivamente nessas ordens esotéricas, porque a grafia dos orixás, ela está acima de qualquer ordem, de qualquer terreiro, por assim dizer. Então nós vamos ver que a raiz também de Araré nossa também traz esse fundamento, mas não temos nenhuma ligação. E esses pontos, justamente, eles nos remetem à essência do orixá. Já não temos mais a forma. Então, outros desdobramentos mais, venham conhecer o terreiro, o Templo Luz do Caminho, nos seus desdobramentos, nos seus fundamentos, dentro desse sentido. Estamos abertos ao diálogo, a tudo isso. Lá se vão quase 2000 anos da influência cristã na cultura ocidental. O que isso tem refletido no movimento umbandista da atualidade? Bem, eu creio que nesses 2000 anos nós vamos ver que a Umbanda, nós estamos cada vez mais descobrindo, mas a Umbanda sempre dentro do seu primórdio, como ela é de tradição oral, ela não tem como fundamento esses conceitos da tradição escrita, como é o cristianismo moldado à visão católica, apostólica romana, aonde, por exemplo,
a noção de pecado é muito grande. É como eu sempre digo, praticamente em todas as giras de Umbanda, no Templo dos Caminhos. Na Umbanda inexiste o conceito, por exemplo, de pecado. Nós não temos o conceito de pecado, porque o pecado daí, a estar em pecado vai afirmar que nós temos uma falta e nós vamos ser punidos e depois temos que ser salvos. Para isso temos que nos reformar. Na Umbanda não existe a noção de pecado. Então vale tudo na Umbanda? Não. A Umbanda tem como noção a lei do karma, ação e reação, que é bem diferente da noção de pecado. A noção de pecado, inclusive através dos séculos, foi usada até como manipulação, né? de contenção de fiéis, para que agregar fiéis pelo medo, pela intimidação, por tudo. Não, a Umbanda está fundamentada e tem seus fundamentos na lei kármica, que é uma palavra de origem, inclusive, Abanhegá, Kaarama, né? Do tronco tupi, para vocês terem uma ideia como é longe isso. Então nós vamos ver que a Umbanda está mais na hora de nós escutarmos, temos o olhar atento, o ouvido com atenção para escutar o que as entidades agora de Umbanda têm a nos dizer. Porque nós, através dos tempos e várias influências, nós fomos colocando elementos dentro da Umbanda que veja bem, eu usei a palavra elementos dentro da Umbanda para que em algumas circunstâncias fosse até validado o ritual, o culto praticado. Mas eu falei elementos, não fundamentos. E como elementos, eles podem em algum momento serem modificados, melhorados ou até excluídos. Está mais na hora de um umbandista e todos os terreiros fazerem o joio, né, a separação do joio e do trigo. Não como uma ofensa às outras religiões, ou seja lá o que for. Não, mas está na hora de nós nos percebermos quem nós somos. Se nós somos um santo católico, se nós somos uma cartilha do Kardec, quem nós somos? Está mais do que na hora. E se nós dermos voz para as nossas entidades, nós vamos descobrir que a Umbanda tem fundamento. Eles têm muitas coisas do fundamento para nos ensinar. É isso. Obrigado. Mais perguntas? Nós estamos... eu sei que talvez vai surgir muitas dúvidas, até com essas respostas, talvez. Estamos abertos. Se inscrevam no nosso canal e até um próximo encontro. Luz no caminho e paz no coração. Saravá.